Vocês já fizeram charada de palavra? Uma brincadeira que eu adoro. Eu sou nascido em Campinas, no interior de São Paulo. E uma das grandes sortes da minha vida foi que a minha avó, que era maranhense, ela tinha um medo danado de avião. Então, a gente tinha que sair de Campinas e ir até Loreto, no sul do Maranhão, de carro. Uma viagem de 4 dias. E para passar o tempo, a gente criava charadas de palavras, um para o outro. E ela às vezes falava para mim, essa charada é boazinha, mas está faltando poesia. E eu sempre ficava encucado, o que está faltando poesia, né? Em homenagem a ela, criei recentemente uma charada, vou mostrar para vocês. Sozinho, o filho do filho é poesia. 1 e 2. Sozinho, só. O filho do filho, neto. É poesia, soneto. Essa é a solução dessa charada. A minha avó me ensinou a brincar e enxergar poesia em tudo, nas placas, nos caminhos, nas expressões idiomáticas. E desde muito novo eu parava e ficava pensando nos versos, no que eles estavam dizendo. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. É genial. Tem muito mais magia do que se você tentasse descrever o que existe dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. E não diz tanto. Tem a tristeza do nosso português que diz que quando alguém vai preso, vai ver o sol nascer quadrado. E eu me lembro, muito novo, de ter essa imagem na cabeça do que é ver o sol nascer quadrado e como é uma descrição tão triste e precisa do que é estar preso. Eu cresci, fui morar nos Estados Unidos quando adolescente, meus pais, senti muito mais saudade da língua portuguesa do que do arroz com feijão. Me formei em comunicação e comecei a trabalhar com marca. Eu nem sabia o que era marca e eu dizia, eu não ligo para marca. Então, eu recomendo que a gente trabalhe com coisa que a gente não liga, porque daí você tem que mergulhar até começar a ligar. Eu acho que é uma boa dica. Todo mundo fala para trabalhar com o que gosta, eu gosto de dizer o contrário. Trabalha com o que você não gosta, daí você vai entender por que é bom. E eu fui buscar definições de marca, né? Tem uma que eu gosto muito, que é da Anita Roddick. Ela diz que marca é o espaço que a gente ocupa na mente de alguém. Tem algumas mais engraçadas que dizem que marca é o que dizem sobre a gente quando a gente sai da sala. Eu tenho a minha, que marca é o encontro do espelho com a janela. Ou seja, ela precisa refletir a nossa própria essência e também nos projetar e nos comunicar ao mundo com o nosso trabalho, com as nossas estampas. Marca é o encontro do espelho com a janela. E eu tive que estudar a marca, fui fazer um mestrado para entender por que algumas marcas marcam mais do que as outras. E minha avó diria, que bobagem, a resposta já está aí. As que marcam são as que têm mais poesia. É simples. Quer um exemplo bobo? Vocês acham que aquela marca de tecnologia gigante seria tão admirada se ela utilizasse qualquer outra fruta que não a maçã? A maçã tem um símbolo para a nossa sociedade de transformação, de mudança muito grande, seja da história de Adão e Eva ou dos 7 anões. O fato dela estar mordida tem um poder poético de falar de sedução, de desejo. A poesia tem essa potência de sintetizar ideias, de humanizar conceitos, de revolucionar a maneira como as pessoas olham para as coisas e também de gerar memorização, de gerar marca. Com a inteligência artificial crescendo, a poesia se torna ainda mais fundamental. Eu fiz o teste de perguntar para uma dessas inteligências artificiais qual é a solução da charada que eu falei no começo. E depois de muitas tentativas frustradas, eu dei a resposta para a máquina, soneto. E ele admitiu. Peço desculpas, mas faz muito sentido mesmo que a resposta seja soneto. Isso é porque a poesia tem a capacidade de criar o novo. E a inteligência artificial só trabalha com o que já foi dado. O único problema
dessa fórmula de colocar a poesia no coração da criação é que pessoas de negócios muitas vezes não gostam, não entendem, não valorizam e não investem em poesia. Poesia não cabe em planilha, poesia não pode ser testada, poesia não aceita desfeita, poesia não fala de benefícios funcionais. Poesia você acredita e vai. Então começamos a inventar um monte de outros jeitos de dizer poesia. Alguns em inglês, até para ficar mais cheiroso. Né? Storytelling, narrativa, conceito de marca, essência da marca. Tudo isso, para usar um eufemismo, é tudo poesia. Então, se pudesse deixar aqui uma mensagem final para todos, todas e todes, coloquem no centro da criação de vocês a poesia. Ela é o coração da marca. Foi aqui na Bahia que eu tive o prazer de ver esse método funcionar. Eu fui convidado para criar uma marca de cacau, de chocolate. E antes de criar qualquer coisa, eu fui conversar ali na Costa Cacaueira, na região de Ilhéus, com Andresa, com Rosana, com Chiquinho, com Fernando, com Orlantildes, que, por sinal, o apelido dele é Land. E eu falei, sabia que Land em inglês é terra? Ele falou, faz sentido. E antes de criar a marca ou qualquer ideia, eu falei, eu vou escrever um pouco sobre o que eu vi. E eu entendi toda a poesia que existe no cacau, que é muito maior do que a maçã. É um poema simples. Se um dia eu for uma fruta, eu quero ser o cacau, que é para crescer na cabruca, que é para brincar no quintal. Quero ter cores, toques e cheiro. Quero ter o néctar que vem do céu. Quero viver por inteiro, amêndoa, polpa e mel. Já quando eu estiver madurando, bem perto do meu final, me quebre, mas não me mate. De um velho cacau, faça de mim chocolate. E foi assim que nasceu, eu batizei. Obrigado. Foi assim que eu batizei, ajudei a fazer brotar a marca baiana Dengo, que é uma marca incrível, e a palavra Dengo carrega em si toda a poesia do mundo. Uma palavra de origem africana que não tem tradução. Eu agradeço a Bahia, agradeço as palavras e a minha avó. Obrigado.